Senhor gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar. Eu quero ser um lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar. Encontrei em mim, ó Deus, algo de valor. Eu quero atrair tua presença. Por tua misericórdia, Deus de Israel, enche o templo com tua glória. Restaura a casa caída de Davi, para que os povos saibam que há um Deus em Israel. E eu quero ser um lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar. Eu quero ser um lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar. Bom dia, gente. Passa já com todos. Amém? Glória a Deus. Que bom que você veio adorar o Senhor. Que bom que não choveu agora igual ontem, né, gente? Deus nos livrou para a gente poder cultuar o nome dele. Eu quero ler um texto curto da palavra do Senhor para nós iniciarmos essa adoração em Gênesis capítulo de número 28. A palavra do Senhor vai narrar o encontro de Deus com Jacó, ou o encontro de Jacó com Deus, né? Existe um momento desse encontro. Capítulo 28, a partir do verso 10. O texto ele é um pouco longo. Eu quero ler a partir do versículo de número 18 com vocês. Sabe, Jacó, quando ele sai, ele vai embora, ele sai da casa do pai dele. Em algum determinado momento, ele vai dormir. E ele pega uma pedra e coloca a pedra como travesseiro. Quando ele coloca aquela pedra como travesseiro, a noite chega, ele tem uma visão. A visão que ele tinha é de uma escada.
E a escada, ela ligava o céu à terra. E no topo dessa escada o Senhor falou com ele. E aquilo tocou demais a vida de Jacó. Deus fala para ele assim: eu sou o Deus do seu pai, eu sou o seu Deus, eu serei com você. Deus lança promessa sobre ele, porque Deus não tem netos. Cada geração tem que ter sua experiência com Deus. Amém, gente? Eu tenho a minha, o Pedro tem que ter experiência com Deus dele, o João tem que ter experiência com Deus dele, os meus netos têm que ter experiência com Deus deles, a experiência deles com o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E aqui Deus está aparecendo para Jacó, dizendo: eu sou o Deus dos seus pais, do seu avô, sou o Deus de Abraão, de Isaac, sou o seu Deus. E aquilo impactou tanto Jacó, que Jacó falou algumas coisas para Deus, e ele fez algumas coisas no versículo 18 em diante. A Bíblia diz assim, ó: então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar de Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. Veja que a primeira coisa que ele faz imediatamente depois de Deus falar com ele é pegar uma pedra e derramar azeite sobre ela. O que significa derramar azeite sobre uma pedra? Ele estava construindo um altar. Ele estava construindo um altar em memória a Deus, porque a partir daquele dia ele já não conhecia Deus de ouvir falar, ele teve um encontro com Deus. Até aquele dia era o Deus do pai dele, agora é o Deus dele. E Jacó, verso 20, fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Que lições a gente aprende aqui? Que quando você tem uma experiência com Deus, a primeira coisa que vai acontecer com você é levantar um altar em memória a Ele. Segundo, você vai trazê-lo para ser o seu Deus e não o Deus de alguém. É a segunda fase de Jó. Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem e eu ando contigo. Terceiro, você não vai apenas receber algo de Deus, você vai dar algo para Ele. No caso de Jacó, foi o voto do dízimo. O voto do dízimo para Jacó foi consequência de um encontro com Deus. E partindo disso, nós podemos tirar para nós algumas lições aqui agora nessa noite. Nós viemos aqui para adorar a Deus, ouvir a palavra do Senhor. E o que nós vamos entregar para esse Deus que nos amou, que nos chamou? Talvez Ele não tenha aparecido numa escada para nós. Talvez Ele não tenha falado de voz audível. Mas aqui dentro o Senhor tem falado, amém, gente? Dentro dos nossos corações. Então nós somos chamados a nos entregar ao Senhor. É isso que Paulo está falando em Romanos 12. Para nos entregarmos ao Senhor como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional, ou seja, o culto é entrega, não é recebimento. O culto é entrega, não é recebimento. E vou falar pela terceira vez: o culto é entrega, não é recebimento. Você só recebe depois que você entrega. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus, vamos orar em nome do Senhor. Olha para o irmão que está do teu lado e fala: irmão, eu quero ver você adorando a Deus demais hoje, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Deus é bom. Fecha um pouquinho seus olhos. Vamos entregar ao Senhor a nossa vida. Vamos entregar ao Senhor algo de valor. Vamos entregar ao Senhor tudo que temos, tudo que somos. Não apenas um pouco do que temos financeiramente. Não, vamos entregar toda a nossa vida, todo o nosso fôlego, a nossa adoração, o nosso reconhecimento. Porque o Senhor é maravilhoso. Ele nos tem salvado, nos tem abençoado, nos tem confirmado, nos tem edificado, nos tem justificado, salvado, eleito, nos tem dado vida e vida em abundância. Então, vamos adorar a Deus, que Deus é maravilhoso. Pai, aqui estamos para louvar o Teu nome, para Te bendizer, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Pai, em nome de Jesus, recebe as nossas dádivas a partir de agora, em vida, em louvor, em adoração,
em rendição. Em nome de Jesus, receba de nós nessa noite, Senhor, tudo que temos de melhor. O Senhor é digno de toda adoração. Santifica-nos dos nossos pecados, Pai. Nos lava no sangue de Jesus, para que a nossa adoração seja limpa, seja perfeita. Nos ajude, Senhor, a vencer a carne, para que a adoração seja em espírito e em verdade, não na carne e na mentira, porque o Senhor é um Deus bom, o Senhor merece todas as coisas. Em resposta a tudo que o Senhor tem feito para nós, nós nos entregamos em louvor e adoração, em nome de Jesus. Amém. Se você concorda, aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. Com palmas, querido, vamos agradecer ao Senhor, aleluia. Pelo Senhor, marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. Declare o nosso general. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nosso general. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Messias. Pelo Messias, marchamos firme em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. Nosso general. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nosso general. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Suas vozes declarem. O nosso general. É Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Mais uma vez declare a Ele. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia. Louvado seja teu nome, Senhor. Aleluia. Declare os que
adorar, te bendizer, Paizinho querido. Tu és santo, papai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Jesus, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava Já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer o teu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. declare Jesus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos Mais uma vez, a ti. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que Separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. as vozes declaram, E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar fazer e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. estamos. Nós aqui. Aplauda o nome do Senhor, querido. Engrandeça Ele com o teu aleluia, com tudo que você tem de melhor. Aleluia, aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Glórias a ti, Deus. Santo, 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 Paizinho. Estamos agradecidos neste lugar, Senhor. Aleluia. Não há outro como tu, soberano e fiel.
És o Alfa e Ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Oh, oh, oh. Alfa e Ômega, o início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, o início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, o início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, o início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, o início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, o início e o fim. Tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Aleluia, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é o nosso Deus e Ele tem sido fiel em todas as áreas da nossa vida. Eu quero fazer com você agora uma oração. Talvez você esteja passando por momentos ainda de dificuldades ou tempos de desafios. E eu quero orar com você. Depois o Ministério de Louvor vai voltar a louvar mais um pouquinho. Aí nós vamos passar para as outras etapas do culto de adoração ao Senhor. Mas agora eu quero orar. Quero orar por sua família, quero orar por sua casa, quero orar por suas finanças, quero colocar em oração, porque o nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que já opera em nós. Você pode glorificar a Deus por isso? Nada é difícil para Deus, irmão, nada é complicado para Ele.
A salvação da tua família não é complicada e em nome de Jesus, 2026 será o ano da salvação da tua casa. O ano que o Senhor vai resgatar a tua casa em nome de Jesus. Creia, ore, jejue por isso, pregue por isso, dê testemunho por isso, convide, faça a sua parte e deixa Deus mover poderosamente, porque Deus vai se mover. Vamos orar na presença do Senhor, vamos colocar nossa família, vamos colocar nossa casa, vamos colocar nossos projetos. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos agora, meu Pai. Nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, porque o Senhor é tudo para nós. Nós abandonamos os ídolos de pau, de pedra, de bronze, de ouro, estátuas, meu Pai, que tinham mãos, mas não podiam tocar, tinham olhos, mas não podiam enxergar, tinham boca, mas não falavam conosco. Largamos tudo isso e viemos para a adoração ao único Deus vivo e Deus verdadeiro, que é o Senhor. Por isso nós recorremos a Ti agora em nome de Jesus. Visita lá a nossa casa, visita lá o nosso trabalho, Senhor. Visita esse projeto de vida para 2026. Visita a nossa vida de forma poderosa nessa noite, Senhor. Que haja um despertar profundo no nosso ser. Que haja uma força poderosa do Teu Espírito agindo dentro de nós, para avançarmos, para conquistarmos territórios para o Senhor, para ganharmos almas, para avançarmos em tudo para a glória do Teu nome, expandir os dons, expandir os talentos, discipular mais pessoas, aprender mais da Sua palavra. Que esse ano, meu Pai, seja um ano abençoado para cada pessoa que está aqui nessa noite. Abre, Senhor, as janelas dos céus e derrama provisão sem medida sobre cada um que está aqui. Para quem quer sabedoria, receba em nome de Jesus. Para quem precisa de mais finanças, que haja o recebimento disso. Quem precisa de mais inteligência, que assim seja nessa noite. Quem precisa mais do Senhor, que assim receba, pelo poder do nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor complete todas as coisas, que a abundância do Senhor seja transbordante em nossa vida, para a glória do Teu nome. Assim oramos e assim cremos. Muito obrigado, em nome de Jesus. Você que crê, aplauda o Senhor e glorifica o nome dEle. Aplauda o Senhor e glorifica o nome dEle, em nome de Jesus. Alfa e Ômega, o início e o fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, o início e o fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, o início e o fim, tudo pra mim, tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Glória a Deus, amém? Quem está abençoado, diga graças a Deus, amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Quero chamar o Everson aqui na frente, ele vai dar continuidade. Boa noite, igreja. Paz seja com todos, amém? Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor no Salmo 116. Salmo 116. Interessante que o salmista aqui, ele teve uma experiência com o Senhor e ele procurou demonstrar gratidão. E vai bem de encontro com aquilo que o pastor falou de Jacó, né? Quando Jacó ele teve aquele encontro com o Senhor, ele teve aquela experiência com o Senhor, ele também, de pronto, se propôs a entregar os dízimos, de fazer uma oferta de coração. E então a gente vê como a palavra de Deus o Espírito Santo está conduzindo todo esse culto para a gente poder glorificar realmente o nome do Senhor. Aqui no Salmo 116 ele fala assim: eu amo o Senhor porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim.
e eu o invoquei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram. Então, clamei ao Senhor, clamei pelo nome do Senhor, livrai-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples, quando eu já sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, a minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu me livraste da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Em pânico eu disse, ninguém merece confiança. Como posso retribuir ao Senhor com toda a sua bondade? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. O Senhor vê com pesar a morte de seus fiéis. Senhor, sou teu servo, sim, sou teu servo, filho da tua serva, livraste-me das minhas correntes. Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. Nos pátios da casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém, aleluia. Irmão, esse salmo é muito lindo, ele toca ali quando ele fala no versículo 12, né? Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Quando o salmista escreve esse versículo, ele tinha passado por um livramento, era um livramento de morte, tanto é que ele fala algumas vezes ali, né, da aflição que dominou, do Sheol, enfim. E quando a gente passa por uma aflição, a gente deve buscar, a gente deve clamar ao Senhor, a gente deve ir na presença do Senhor para que Ele possa realmente tirar a nossa aflição, tirar nossas dúvidas, tirar os nossos anseios. A questão é que muitas vezes a gente passa pela aflição, a gente passa pela angústia, e depois como é que nós podemos dar graça? Como é que nós podemos agradecer a um Deus tão maravilhoso? De que forma a gente pode fazer isso? E é interessante a gente saber também o seguinte, ele fala aqui no verso 2, ele inclinou os seus ouvidos para mim. E a pergunta que fica, por que Deus, do alto do seu poder, do seu resplendor, de toda a sua glória, Ele para nos ouvir? Por que Ele faz isso? Não é simplesmente, não é para mostrar que Ele é poderoso, mas é para que nós possamos glorificar o nome dEle, para que a gente possa ter nele sempre a confiança, para que a gente possa sempre buscar o nome dEle, para que a gente possa testificar, para que a gente possa dizer que nós somos dependentes dEle, possamos glorificar o nome dEle. E aí no verso 12 volta, né? Como posso retribuir ao Senhor de toda a sua bondade? O salmista faz essa pergunta, ele se questiona, e é impossível. É impossível a gente retribuir a Deus. Por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz, o que nós podemos fazer é glorificar, nós podemos agradecer o nome de Deus. E quando Deus nos chama na sua casa para trazer dízimos, para trazer ofertas, Ele faz parte dessa gratidão, faz parte dessa glória que nós podemos entregar a Ele. Então, até tem um versículo que ele fala, né? Cumprirei os meus votos com o Senhor na presença de todo o seu povo. Então, todo o seu povo, quando está reunido, deve agradecer a Deus, deve glorificar a Deus por meio de louvores, por meio de adoração, mas também por meio das suas finanças, por meio de tudo aquilo que o Deus tem entregado na sua mão. Aqui no texto, ele traz um livramento de morte, algo que tinha acabado de acontecer. E quando acontece algo, um livramento como esse, assim, né, você escapa de um acidente, você livra-se de uma doença, você tem um parente teu que é curado, são experiências que fica mais fácil e mais evidente da gente glorificar a Deus. E muitas vezes a gente esquece que cada segundo da nossa vida, a gente só respira porque Deus nos permite isso. Então a gente deveria glorificar a Deus em todo momento, não só quando acontecem esses momentos de angústia, de aflição, mas que a gente possa agradecer a Deus de todo o nosso coração, sempre por tudo aquilo, por todos os segundos que a gente possa, toda vez que a gente puxa o ar por dentro do pulmão,
porque Deus está nos conduzindo, Deus, pela sua misericórdia, tem nos mantido, tem nos sustentado. E eu quero aproveitar então nessa noite, glorificar a Deus e pedir que os irmãos, aqueles que trouxeram seus dízimos, suas ofertas, a parte do projeto terminou, né, pastor? Terminou? Fechou? Sim ou não? Sim, então beleza. Então você que vai trazer seus dízimos, você que vai trazer as suas ofertas, eu peço que se coloque de pé para que a gente possa orar, consagrar a Deus, que a gente possa entregar com uma forma de gratidão mesmo. Ainda que tudo que a gente faça, ou nada que a gente faça, vai ser possível para agradecer a Deus, mas que isso seja um momento de a gente glorificar o nome dEle, engrandecer como realmente uma forma de gratidão genuína do nosso coração. Então eu peço que todos os irmãos fechem os seus olhos, aqueles que também estão procurando um emprego, precisando de um salário, precisando sustentar a sua família, coloque também esse propósito na mão do Senhor. Aqueles irmãos que ainda não entenderam a sistemática do reino, a gratidão deve vir em primeiro lugar, a gente primeiro deve entregar algo para depois receber algo. Que você também possa colocar em oração e que o Espírito Santo venha te convencer sobre a parte financeira da sua vida. Mas nesse momento, meu Pai, meu Deus, nós estamos aqui, Pai, para te agradecer, para te glorificar, para te engrandecer, Senhor. Porque nós podemos respirar, nós podemos levantar de manhã das nossas camas, Pai, nós podemos olhar para os nossos filhos, olhar para a nossa esposa, que nós podemos, Pai, testificar de tudo aquilo que o Senhor tem feito de bom nas nossas vidas, Pai. Muitas vezes o Senhor nos livra e nós nem sabemos, Pai, e nós te agradecemos por isso, Pai. Obrigado, Senhor, pelas nossas finanças, pelos nossos empregos, pelas empresas. Obrigado, Senhor, porque esse ano vai ser um ano de abundância, como o Senhor tem dito na sua casa, Pai. Que nós possamos provar do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem colocado aqui na nossa igreja, Pai. Que nós possamos realmente sentir, Pai, do Senhor, a sua proteção e que nós sejamos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Pai, que nós possamos, Pai, de uma maneira simples, de uma maneira singela, Pai, consagrar a nossa vida, consagrar a nossa família, consagrar os nossos louvores, as nossas finanças, todas as áreas da nossa vida sejam entregues na Tua presença, no Teu altar, Senhor. Pai, que Teu nome seja engrandecido, que o Senhor abençoe aqui as pessoas que procuram emprego, as pessoas que ainda precisam, Pai, lutar por bater metas, por vender, Pai, por conquistar novos clientes, que o Senhor venha derramar em todas as áreas, Pai. Que o Teu nome seja glorificado e que ao final possamos entender, que nós possamos reconhecer, Pai, que sem o Senhor nós nada somos, Pai. Obrigado, Senhor, por esse momento. Receba, Pai, a nossa adoração por meio de dízimos e ofertas e que Teu nome seja glorificado, Pai. Assim como o nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem trazer os dízimos e as ofertas. Glória a Deus. Agora eu vou chamar as crianças que venham aqui na frente para que a gente possa orar por elas. Que elas vão lá para trás serem ministradas. A criançada está feliz que está acabando as férias. Quem está ansioso para voltar para a escola aí? Os pais só, né? Aí. Pedir que os irmãos, então, levantem suas mãos para a gente abençoar esses pequeninos aqui, abençoar os professores, os pastores de crianças. Deus amado, Deus querido, Pai, aqui estão os seus pequenos, Pai, que nós tanto amamos, Pai. Mas o nosso amor por eles não se compara com aquilo que o Senhor fez por nós, Pai. O Senhor entregou seu Filho por nós, o Senhor entregou seu Filho por eles. E nós sabemos, Pai, que o Senhor tem um projeto para a vida de cada um deles, Pai. Que nós, pais responsáveis, Pai, possamos ajudar a conduzir a vida deles, Pai. E que nós possamos, Senhor, entregar nas Tuas mãos aquilo que o Senhor tem para cada um deles. Abençoa os projetos de vida, os planos. Que nós possamos ver aqui, Pai, pastores, ministros de louvor, nós possamos ver missionários, Pai, que nós possamos ver crianças que vão crescer, desenvolver, serem homens e mulheres de Deus na Tua presença, Senhor.
para levar a Tua palavra para os 4 cantos da terra, Senhor. Pai, abençoa aqui também os pastores, as pastoras de criança, que a Tua palavra seja ministrada e que ela caia no terreno como uma semente como um terreno fértil, Pai. Que venha florescer, que venha brotar e gerar muitos frutos, Pai. Que nós possamos ver os filhos dos filhos aqui, Pai, nessa casa, glorificando o Teu nome, Pai, engrandecendo o santo nome do Senhor Jesus. Nós oramos agradecidos, Pai, nós Te consagramos essas crianças, Te consagramos a aulinha, pedimos que o Teu Santo Espírito, Pai, conduza aos ensinamentos que vão ser feitos lá atrás. E que o Teu nome seja glorificado acima de tudo, Pai. Assim oramos agradecidos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Podem ir, criançada. Graças a Deus. Deus seja louvado. Deus é bom. Gente, semana passada nós tivemos um culto abençoado aqui, apresentamos crianças, ceiamos, não é verdade? Mas esquecemos de fazer uma coisa. O que a gente esqueceu de fazer? Os aniversariantes, esquecemos de chamar os aniversariantes. Vamos fazer isso hoje. Quem fez aniversário no mês de dezembro aí? Tem alguém aí? Vem aqui na frente, nós vamos orar por vocês. Vamos aproveitar e orar pelos irmãos que fizeram aniversário no mês de dezembro. Mas, todavia, no entanto, tem um casal que está fazendo aniversário hoje? Não, dezembro. O Alan fez 8 anos em dezembro. Quem fez aniversário de casamento ontem foi o Marco Aurélio e a Rosângela. Vamos orar por vocês? 45 anos de casado, gente. Você vê que bênção? Vamos aplaudir o Senhor por isso, em nome de Jesus. Deus é bom. Deus é bom. O Alan está fazendo 8? Já 8, Alan? Eita. Graças a Deus, Alan? Ah, então tá bom. Uma vez eu estava uma roda assim, conversando, e tinha um amigo meu que ele era pastor, ele era novo, casado. Fazia 1 ano, mais ou menos, 2 que ele estava casado. Aí perguntaram, fulano, como é que está teu casamento? Ele, até aqui o Senhor nos tem ajudado, né? Ele mal completou a frase, a mulher dele já ajudou ele a engatar assim, ó. Como se fosse um peso. Mas não, glória a Deus, né? 8 anos de bênção, né? Amém? Amém. Rosângela, Marco Aurélio, 45 anos. É tempo, hein, gente? Eu tenho 41. Vocês casaram em 80? 81. Glória a Deus. Que bênção. Deus é bom, né, gente? É bom glorificar a Deus por isso. Afinal de contas, num mundo onde o casamento hoje é descartável, nós olhamos pessoas que estão aí, bem, na graça do Senhor. Amém? Você também? Ah, os dois, casamento. Ah, quantos anos? 40 de idade. Você é mais novo que eu, irmão? Eu sou mais velho. Sou mais velho aqui. E de casado? 12 de casado. Amém. Deus é bom. Glória a Deus. A Morgana e o Fabiano é aniversário. Lá em casa, 25, 26 e 27. É festa. Só que você faz que dia? A Morgana é 26. Minha cabeça está ótima. Você vê que beleza? O Fabiano, 27. Glória a Deus. O Arthur está na bênção, está aqui. Pegamos você hoje aqui, né? Daqui a pouco vai para o Paraguai de volta. Amém. Glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus. O Douglas, é você que fez aniversário, teu guri? Ah, o Liam. E a irmã Fátima? É você mesmo. 30 de dezembro? Olha só que bênção. Glória a Deus. Vamos orar então? Estenda suas mãos aqui para frente. Pai, muito obrigado, Senhor, por poder olhar para esse altar nessa noite e ver testemunhos de que o Senhor tem abençoado pessoas, que o Senhor ama o casamento, que o Senhor abençoa a longevidade do casamento. Nós, como igreja, celebramos isso em nome de Jesus, nós nos alegramos, meu Pai, não apenas com o casamento que dura, mas o casamento abençoado pelo Senhor que dura. Não apenas pelos casamentos que estão aqui representados, mas pelas pessoas que fizeram aniversário. Que o Senhor abençoou no mês de dezembro, que o Senhor tenha abençoado, meu Pai. Que esse ano seja fantástico para eles. Seja um ano maravilhoso, um ano de rompimento, de crescimento. Um ano, meu Pai, de avançar. Um ano de progredir. Assim, meu Pai, nós oramos e abençoamos esses irmãos pelo poder do nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos aplaudir o Senhor pela vida deles?
abençoe. Glória a Deus. Amém. Bom, dívida está paga. Oramos por todo mundo. Pastor, semana passada foi Santa Ceia, eu não estava na igreja, então ceia hoje depois do culto. Pastor Anderson ministra a ceia para vocês depois do culto. É só se reunir aqui na frente e vai ter ceia para todo mundo, se Deus quiser. Amém? Vamos para a Bíblia? 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Vamos estudar a palavra do Senhor um pouquinho? Que fechou. Eu vou usar o Almeida Corrigida Fiel. Se você está com uma outra versão, não tem problema. Acharam lá? Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Deixa eu ler até o verso 8 com vocês. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai para que possais progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também seu Espírito Santo. Pai, eu quero te agradecer por essa noite, quero te louvar, meu Pai, por podermos estudar a Tua Palavra, meditar nela um pouco, meu Pai. Ajude-nos, meu Deus, nesse tempo de ministração da Palavra, para que o nosso coração não se desvie, meu Pai, do ensino que o Senhor quer nos dar. Nos ajude a reter, a absorver, a aprender isso e transformar esse ensino em prática real de vida, para que o nome do Senhor seja glorificado, a fim de que cresçamos em tudo. Eu oro, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, nós não temos dúvida daquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, não é verdade? Eu acredito que na nossa igreja isso está muito bem claro, mas nós vamos repetir isso sempre. Afinal de contas, é muito fácil se desviar de algumas coisas. A Bíblia diz para nós que Jesus na cruz comprou a nossa salvação. A Bíblia diz que na cruz do Calvário, aquilo que era a minha cédula de dívida foi rasgada, foi cravada na cruz. E Jesus, triunfando na cruz do Calvário, me deu vida, me deu liberdade, me deu paz, me deu graça. Eu não era povo, eu não pertencia ao povo de Deus, mas agora que eu creio em Jesus, eu faço parte do povo do Senhor. A salvação para mim não é como o homem que fica sentado com a margarida na mão, dizendo, bem me quer, mal me quer. Deus não está sentado no trono, olhando para o Tiago e dizendo, agora está salvo, agora perdeu a salvação. Agora está salvo, agora perdeu a salvação. E eu também não estou com a margarida na mão, olhando para Deus, dizendo, agora Deus me ama, agora Deus não me ama. Agora Deus me ama, agora Deus não me ama. Agora Deus me abençoa. Não, agora Deus deixou de me abençoar. Nós não pensamos assim. Porque se estamos em Cristo, nós somos nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. E uma das coisas velhas que ficaram para trás é a nossa insegurança quanto à nossa aceitação. Deus nos aceitou em Cristo Jesus. Nós já somos aceitos. Somos salvos. E estamos caminhando rumo a nova Canaã. Novos céus e nova terra. Onde as ruas são de ouro,
onde não vai ter choro, nem pranto, nem ranger de dente, onde nós não vamos chorar mortes, nós não vamos ter perda, não vamos ter dores, onde ninguém vai mais morrer, ninguém vai perder, aonde só há lucro, lucro e lucro. E quando eu falo lucro, é bênção sobre bênção por toda a eternidade. Amém? Nós estamos seguros. A nossa salvação não é tão frágil como um papel de seda que embala uma pipa. A nossa salvação é sólida, ela é firme e ela está baseada em Jesus. Nós não estamos aqui como crentes, né? Nós que já somos cristãos, nós não estamos aqui para ver se Deus vai aceitar a gente. Essa fase já passou. Nós já estamos no reino, já fomos aceitos, já fomos reconciliados. O Senhor já abriu a porta do céu para nós. Entrar lá, se tudo mantiver como está, é uma questão de tempo. Porque nós estamos em Cristo e não tem ninguém aqui que planejou sair dele. Amém? Se tudo continuar como está, estamos em Cristo, vamos chegar no fim bem. Quando nós lemos o Salmo 103, por exemplo, nós lemos algumas coisas que Deus fez por nós, nisso que eu estou falando para vocês. Nos perdoou, nos reconciliou, afastou de nós os nossos pecados, como o Oriente é afastado do Ocidente. Não imputa mais pecados sobre nós, o Senhor não nos culpa mais. A dívida nossa foi paga no Calvário. E o que vamos fazer com isso? Pegar toda a salvação e jogar bilhar? Pegar toda a salvação, guardá-la no coração, não dividir com ninguém, sentar no sofá e esperar a vida passar, pagar nossas contas, frequentar a igreja de vez em quando e esperar que a trombeta soe? Será que é isso que a Bíblia nos chama a fazer depois da salvação? Não. Nesse texto aqui, de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 1, o apóstolo Paulo fala sobre para que vocês possam progredir cada vez mais. O que se espera de alguém que é salvo? O que Deus olha do céu e aguarda de mim? Que eu fique temeroso, achando que Ele vai me aceitar ou não? Ou que eu levante e avance para o progresso? Vamos fazer um comparativo. Nós sabemos como é que a criança funciona. Criança nasce e ela nasceu. A partir do momento que ela nasce, ela já é uma criança. Ela tem 2 olhos, boca, pulmão. Na sua normalidade, é uma pessoa. Agora, a partir do momento que ela nasce, ela vai passar por um período total. Longo, 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 longo. Se ela for sábia, vai durar a vida inteira. Se ela for tola, vai durar pouco. Processo de progressão. Ela vai aprender a engatinhar, ela vai aprender a sentar. Ela vai aprender a engatinhar. Ela vai aprender a andar. Ela vai aprender a falar. Ela vai aprender a comer. Ela vai aprender a se vestir. Quando ela cresce, ela vai aprender a se portar, a filtrar o que fala. Porque criança fala muito, né? Criança não tem filtro. Mas ela vai aprendendo a filtrar. Ela vai aprendendo a discernir quais amigos confiar e quais amigos não confiar. Ela vai crescendo. Ela aprende lá atrás a ler, mas não entende o que lê. Vai chegar um tempo que ela vai ler e vai entender o que lê, se tudo der certo. Infelizmente, no nosso país, essa parte está meio difícil. Porque, segundo pesquisas, parece que 70% das pessoas que leem não entendem o que estão lendo. Isso é muito complicado, principalmente para nós evangélicos, porque nós somos o povo de um livro. E esse livro está escrito, ele precisa ser lido. Se a criança lá atrás começou a juntar uma palavra com outra, lá na frente, quando ela amadurece, ela não só junta uma palavra com outra, ela consegue juntar ideias umas com as outras e discernir. Isso é bom, isso é ruim. A criança vai crescendo em casa e um dos traços de crescimento, de maturidade, é que ela já pode fazer tarefas que ela não podia fazer. Ela já pode arrumar a cama. Ela já pode fazer alguma coisinha, ela pode lavar uma louça com 10 anos, com 9 anos, já pode. Pastor, meu filho tem 15 e não faz nada. Porque você deixa. Ah, mas o meu filho não acorda de manhã. É só você passar o aspirador no quarto dele. Às 7 ele vai acordar. É claro que ele vai acordar, ele vai levantar, desperto. Se você deixar, ele nunca vai fazer. Se você deixar as coisas acontecerem. Porque maturidade é algo que você não consegue. Progresso, maturidade na Bíblia são sinônimos. Progresso, maturidade, você não consegue automático. Você não liga assim e a coisa acontece. É necessário você colocar um esforço em cima.
Para você ler, é necessário um esforço. Começar a ler, a historinha. Quando você avança, você vai ler outro tipo de material, você precisa de mais esforço. Quando você muda de área de conhecimento, não sei se você gosta de ler livros contrários ou diferentes daquilo que você está acostumado, parece que você nem sabe ler, você tem que ler com muita atenção. A maneira do autor colocar, as palavras são diferentes, as construções são diferentes. Isso requer esforço. A vida cristã não é diferente disso. Não existe um piloto automático que você aperta e diz, agora que eu apertei, é só esperar o tempo passar que a maturidade vai chegar. A velhice chega sem você fazer esforço. Maturidade não. Maturidade você tem que pôr força. E é isso que o apóstolo está falando aqui. Existem coisas que nós devemos fazer de forma consciente e intencional que vão nos conduzir ao crescimento. Ele está falando aqui, finalmente, irmãos, e é interessante a construção que ele usa aqui, ó. Vos rogamos e exortamos. São duas palavras muito fortes. Vos rogamos e exortamos é assim, ó. Eu te imploro e eu te animo. A palavra exortação não é brigar, é pôr para cima. Exortação não é descer o chicote. Então, a pregação que confronta é um tipo, a pregação que exorta é outro. A pregação que exorta é a pregação que motiva você a fazer. Aqui Paulo está dizendo, gente, eu imploro para vocês. É como se alguém estivesse de joelho falando, por favor, faça isso. E o que ele está dizendo? Que assim como vocês receberam de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Ou seja, existe um jeito de andar que agrada a Deus. E esse jeito de andar que agrada a Deus é que te leva a crescer. Porque é possível ser um cristão sem agradar a Deus. Ou pelo menos, em boa parte, não agradando. O nome deles? Cristãos carnais. Está escrito no livro de Coríntios. Brigam, se mordem, têm inveja, têm preocupação demasiada com a vida. Tudo isso são sintomas da carnalidade. Se ressente quando alguém não cumprimenta, fica triste, chateado, quando coisas pequenas da vida acontecem ao redor. Qualquer contrariedade, ele já quer expor para todo mundo a sua frustração. O crente carnal. A igreja de Corinto era cheio deles. Brincavam com o pecado. Desagradavam a Deus naquilo que faziam. Eram cristãos? Eram. Até aquele momento era. Porque o final da carnalidade, a sequência da carnalidade, que não sai, que a pessoa não deixa de ser carnal, ela continua trilhando, chama-se apostasia. E apostasia é o trilho final. A pessoa vai embora. Ah, pastor, mas eu não creio que a salvação pode ser perdida. Mas a Bíblia ensina. A Bíblia diz que pode. Quem está de pé, cuide para que não caia. É uma referência. Cuidado para que não tome a coroa da vida. Cuidado para que não tome a tua coroa. É outra referência que você pode perder a salvação. Quando nós entendemos a dinâmica do reino, as coisas ficam mais fáceis. Existe um jeito, e esse jeito é andar agradando a Deus. No final desse trilho, a pessoa cresceu. Mas cresceu para onde? A gente chega uma época que parece que só cresce para os lados, né? É triste essa fase. Depois dos 40, viu, Danilo? É para os lados e para frente. Né? Para frente e avante, tem que tomar cuidado. Qual é a medida desse crescimento? É ter um PhD? Não. A medida é ser como Jesus é. Esse é o único desafio da vida cristã, é ser como Cristo é. É isso que tem que estar diante dos nossos olhos. O apóstolo Paulo fala isso em outro trecho, no livro de Efésios, quando ele nos diz que nós devemos avançar usando os nossos dons espirituais, para que alcancemos a medida completa e a estatura de Cristo, que é varão perfeito. Até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. Ser um homem perfeito não é ser um homem musculoso, nem um homem bonito. Ser perfeito para Deus é ser como Cristo é. Ser perfeito para Deus não é ter muito dinheiro e andar de carro zero. É ser como Cristo é. Ser perfeito para Deus não tem nada a ver com materialidade, com coisas que você conquista. Tem a ver com quem você se torna enquanto você anda com Ele. E nisso nós já podemos abrir uma pergunta reflexiva. Nós estamos mais parecidos com Jesus nesse janeiro ou em janeiro do ano passado? Porque a vida cristã não tem marcha ré e na estrada não tem acostamento.
Ou seja, ou você avança ou você regride. Não tem como parar. Não tem como a gente ligar o pisca-alerta e falar, deixa eu parar que eu vou tomar um suco ali na beira da estrada. Vou tomar um caldo de cana, vou esperar um pouco, porque a chuva está pesada. Não, com chuva ou sem chuva, com intempérie ou sem intempérie, com alegria, com tristeza, com saúde, com doença, é sempre em direção a Ele. Nunca em outra direção. Sempre andando para Ele. Para ser como Ele é. E esse progresso é algo que a Bíblia diz que é natural nosso. Nós nascemos para o progresso. Jó capítulo 17. O justo segue seu caminho. E o puro de mãos vai crescendo em força. Crescendo em força. Salmo 84. Vai indo de força em força, até que cada um deles apareça em Sião, perante o Senhor. Está falando de um texto de romagem, mas olha que profético que é isso. Cada um ia andando de cidade em cidade até chegar em Sião, para dar as festas. Para fazer as festas pessoais. A Pessa, a Páscoa, o Pentecostes e o Tabernáculos. Mas para nós, olha que dimensão que isso toma. Vai indo de força em força, até cada um deles aparecer em Sião. Para nós, Sião não está nesse mundo mais. É a terra prometida que está lá em cima. Se nós formos andando com Deus, é de força em força até chegar lá. Amém? Não é a trancos e barrancos até chegar lá. É de força em força. É de fé em fé. É de glória em glória. O reino de Deus é um reino de abundância. Quem põe escassez nele somos nós. Salmo 92 diz, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Em Provérbios 4, a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Em 1 Timóteo, Paulo diz para ele assim, e para nós, medita nessas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Ou seja, a Bíblia diz que nós devemos progredir. A Bíblia nos ordena a progredir. Na verdade, quando um crente não progride, então ele não avança, ele regride e cai. E isso é desonra para Deus. Isso é desonra, mas ninguém aqui vai acontecer isso com ninguém. Amém, gente? Nós temos outros planos, que é crescer. E aqui o que ele vai falar? Vou seguir o texto agora, versículo a versículo. Como Paulo vai mostrar para a igreja de Tessalônica como que eles devem crescer? Primeiro, verso 1. Uma vida que agrada a Deus. Sem agradar a Deus, ninguém vai crescer. Se nós não tivermos uma consciência de quer comais, quer bebais ou façar qualquer outra coisa que seja para a glória de Deus, se a gente não pensar nisso, a gente não progride. Porque a gente não vai ter filtro. Paulo também diz isso, mas com outras palavras, dizendo que nós devemos nos apresentar nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Ou seja, nós devemos ter intencionalidade de agradar a Deus. Nós não podemos ligar o automático. Gente, a vida, a rotina, o cotidiano, ele quer desligar você de Deus. Ele tem esse poder. Ele consegue. Quantas vezes a gente passa por um período de rotina mais apertado, de uma agenda mais apertada, e de repente pensa assim, puxa, passou tantos dias eu não li a palavra, eu não orei, eu não coloquei na presença de Deus. Puxa, esse problema aqui que eu estou lutando para resolver, eu estou pensando nele, mas não estou orando sobre ele. Isso acontece com você, acontece comigo. Esses dias eu estava preocupado com um negócio, fazia mais de um mês na minha cabeça. E o negócio não desenrolava. Não desenrolava. Aí eu parei e pensei, meu Deus, mas eu estou pensando sobre o problema, mas eu não estou orando sobre ele. Porque o cotidiano tenta te levar. É como uma maré mansa assim na água. Ninguém entra na praia e diz assim, hoje eu vou me afogar. Ninguém. Ninguém vai lá na beira da praia e dá um beijo no filho e fala, ó, tchau, até a eternidade, eu vou lá e vou morrer afogado lá. Não. É brincando com a onda. É desapercebendo-se das correntes marítimas que levam ele para longe. É ali naquele lúdico, naquele lugar que vai envolvendo. É que quando a pessoa percebe, ela está tão longe que ela não consegue voltar. E quando ela se esforça para voltar, a cãibra pega ela no meio do caminho. E ela não consegue voltar. Esse é o mesmo quadro do cotidiano. Ainda janeiro não está assim. Mas daqui a pouco o ano vai acelerar. Ele vai correr. E vai, gente. Ano passado passou assim, né? Gente, dezembro foi assim, ó. Foi rápido. A vida está passando rápido.
Se Deus está fazendo isso para nos dar a graça da gente não sofrer muito, tudo bem. Mas que está andando rápido, está. A rotina daqui a pouco vai bater na porta da tua casa e vai dizer para você sorrateiramente, atrás de um uniforme e uma plaquinha escrito produtividade, na verdade o que ela quer é te levar para longe. Fazer você se envolver com tantas coisas que passam um mês, 2. E você se lembre que está longe demais, mas isso não vai acontecer em nome de Jesus, porque Deus está te avisando em janeiro que isso pode bater na sua porta. Viver para agradar a Deus. Viver com um propósito firme. É isso que Paulo começa dizendo, essa é a lista. 2, obedeça às instruções do Senhor. Como ele diz aqui, de fato, vocês estão obedecendo. Meu irmão, se é algo que eu aprendi ao longo da minha vida é que quem não obedece tende a sacrificar. Quem tem dificuldade na obediência, ele vai lutar para sacrificar. Vai lutar. A pessoa que não tem constância na obediência é como aquele que nunca faz exercício físico. E quando ele lembra que daqui a um mês ele vai para a praia, ele vai lá na academia e tenta se matar. Você conhece alguém assim? A Sandra conhece. Nem olhe para trás, Sandra. Se tiver alguém aqui. Tinha um amigo meu, mas assim, um jeitão do interior, ele dizia que isso é tentar ganhar na curva o que perdeu na reta. Fiquei pensando naquilo, falei, mas é real esse negócio, rapaz? O cara tenta recuperar na curva o que ele perdeu na reta. Onde ele podia ter acelerado, ele não fez. Agora pegou a estrada sinuosa, não, ele quer ultrapassar todo mundo. Quem não obedece, tende a sacrificar. É o pai que, por ser ausente muitas vezes, lá no aniversário, quer dar tudo para o filho. Porque ele não está na obediência de como ser um pai presente ao longo do tempo. Marido é a mesma coisa. Ausente, a mulher reclama dele, ausente, ele não cumpre o papel de marido. Aí chega o aniversário de casamento, quer levar a mulher assim no melhor restaurante de Curitiba. Quer fazer de tudo, quer mudar a aliança, quer fazer um monte de coisa. É o filho que não honra o pai o ano inteiro, desobedece o ano inteiro, não obedece a palavra. Mas chega no aniversário do pai, quer fazer festa, briga com os irmãos, para os irmãos fazer uma coisa melhor, e aquilo ali vai. Quem não obedece tende a sacrificar. E que nesse ano, em nome de Jesus, você viva uma vida de obediência. Vivamos nós em nome de Jesus. O Evangelho de João, capítulo 14, verso 15, diz, se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Jesus é muito simples. Jesus é muito simples. Deuteronômio capítulo 10, a Bíblia diz, agora, pois, ó Israel, o que é que o seu Deus pede de ti, senão que temas ao Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos. E o ames e o sirvas ao teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. O apóstolo Paulo está falando para nós, no livro de Tessalonicenses, capítulo 1, verso 4, uma escada de obediência, para que a gente possa crescer. Em terceiro ponto, ele coloca a vontade de Deus e a busca contínua da santificação. Meu irmão, nós estamos vivendo uma linha tênue, muito tênue, e eu acho que já foi rompida. As pessoas não sabem diferenciar o que é santo do que é profano. Elas estão com dificuldade disso. E não é um fenômeno de quem vai na igreja uma vez por mês. Se nós não prestarmos atenção, nós podemos cair nisso. Esses dias eu vi uma pessoa falando que ele era pastor, tem muita gente que fala que é tudo um monte de coisa, né? Mas não é nada às vezes. E ele falando assim, não, eu falo palavrão porque palavrão é regional, eu sou carioca. Então lá, no Rio de Janeiro, não vale a palavra, não falem palavras torpes. Nós estamos relativizando o que é de Deus e o que não é. Esse é o problema. Eu falo palavrão porque é minha cultura. Eu recebo imoralidades no meu celular porque, veja, é a cultura. Nunca ninguém me mandou imoralidade no meu celular. Nunca. Eu nunca dei liberdade para alguém achar que poderia me mandar alguma coisa no meu celular e não escutar um sermão depois. Mas você veja, são meus amigos. Reveja seus amigos. É melhor viver sozinho do que para o inferno acompanhado.
Nós não viemos a esse mundo para fazer amigo. Se der para fazer amigo, melhor. Se não der, não deu. Nós somos plantados nesse mundo com um propósito, o propósito maior do homem: conhecer a Deus e torná-lo conhecido ao mundo. De forma bem resumida. Se nesse caminho Deus permitir a gente casar, prosperar, avançar, comprar casa, comprar carro, ir para a praia, glória a Deus. Se der para ter amigo, glória a Deus. Se não der, o importante é que o propósito seja preservado. A vontade de Deus é essa: busquem a santificação. Para nós, como na igreja de Tessalônica, isso era complicado, porque os romanos eram muito abertos na área da sexualidade. Houve tempos tão obscuros na história, em que um homem se relacionar intimamente com outro homem era sinal de fortaleza. Fraco era o homem que se relacionava com mulheres, fortes eram os homens que se relacionavam com homens. Isso dentro do Império Romano. Essa perversão não é de hoje. Essas ideias não são novas. Irmão, nada que a gente está vivendo hoje é novo. Nada. Toda a história se repete. E naquele ambiente, Paulo está falando com a igreja: gente, toma cuidado com isso. Hoje não é incomum. Homens que congregam, pessoas que congregam nas igrejas, e eu estou falando aqui, não sei caso de ninguém aqui. Se é teu caso, veste a carapuça e muda. Que chega a preparar a cama para o filho ter relações com uma menina dentro da casa, porque é melhor em casa do que longe. Que tipo de geração é essa? Paulo está falando: gente, busca continuamente a santificação. Versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. O que é isso? É relação íntima fora do casamento. Antes ou depois ou fora, em qualquer lugar que não seja no casamento com a sua mulher. Lembrando que no Novo Testamento pensou, realizou. Desejou, cometeu. Pensou em outra mulher no sentido de cobiçá-la, foi. Não é uma coisa nova. Se nós brincarmos com aquilo que é sagrado, inclusive o nosso corpo, seu corpo pode ser feio, pode ser gordinho, pode ser muito magrinho, mas ele pertence a Deus. É templo do Espírito Santo. Por isso que nós entendemos que o suicídio é um pecado muito terrível que não tem retorno. Porque a Bíblia diz que aquele que destruir o templo do Senhor, Deus o destruirá. Ah, pastor, meu corpo, minhas regras. A igreja de Corinto tinha esse problema. Aí as mulheres de Corinto achavam que não tinha problema se vestir igual funkeira. Ah, meu corpo, minhas regras. E Paulo desenvolve toda uma teologia de santidade sobre o corpo. Meu irmão, teu corpo ele pode ser feio, pode ser gordo, pode ser o que for, mas ele pertence a Deus e para Deus ele é importante. Não use o teu corpo como um sinônimo de pecado e nem levar ninguém ao pecado. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Corpo não é feito para ser mostrado, é para ser guardado. Deus não criou roupa para mostrar e nem insinuar nada. A roupa, quando Deus criou, era para tampar a nudez. Lembra disso? Adão e Eva cobriram só um pouquinho. Deus foi lá e cobriu inteiro. É só você ler o texto. A folha de figueira cobria só a parte nua deles. Deus foi lá e cobriu-os inteiro. A roupa não é para mostrar, é para guardar. Nós estamos cada vez mais perdendo. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos perdendo a noção do que é santo e do que não é santo. Essa é a primeira premissa desse ponto aqui do verso 3 que eu estou trazendo. E nós não podemos permitir. Ah, mas minha filha ali, de 5 aninhos, ela está rebolandinho ali. Não, isso é sensualidade. Com 5 anos, com 2 anos, é sensualidade do mesmo jeito. Não pode. Nós não criamos filhos para o mundo. Pastor, mas é que eu crio meus filhos para o mundo. Nós criamos nossos filhos para Deus. Não é para o mundo. E nós, em nome de Jesus, até o dia que a gente fechar os nossos olhinhos, a nossa casa inteira já vai ter sido transformada pelo poder do Senhor. Mas nós precisamos de uma posição clara. Avança no versículo 4, ele vai continuar desenvolvendo isso, que cada um de vós saiba possuir o vosso vaso, o seu vaso, em santificação e honra. Vaso já era uma palavra sinônima para corpo no Novo Testamento, na época aqui.
não para a paixão da concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus. Ter domínio sobre o próprio corpo. 1 Coríntios capítulo 6, a Bíblia diz: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, e que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém, gente? Isso é uma coisa que nunca entrou na minha cabeça, é por que alguém entrega a vida para Jesus se ele quer viver conforme ele mesmo quer? Se nós entregamos a nossa vida para Jesus, então devemos viver como ele quer. É como um homem que quer viver solteiro sendo casado. Se você queria ser solteiro a vida inteira, por que você casou? Ah, não, pastor, eu faço o que eu quero da minha vida, mesmo casado. Então, não deveria ter casado. Você vai arruinar a vida de alguém que não tem nada a ver com o teu jeito louco de pensar. Se nós não queríamos viver conforme Deus quer, por que a gente foi lá e levantou a mão e aceitou Ele como Jesus? Por que a gente desceu as águas do batismo? Nós não podemos viver de forma incoerente com aquilo que nós cremos. Gálatas capítulo 5, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança, que é o domínio próprio ali, temperança, contra essas coisas não há lei. Quinta atitude que o apóstolo está falando aqui já no verso 5, não vivam como os que não conhecem a Deus. Meu irmão, qual é o padrão que você segue? Eu não estou bravo não, tá? Só estou empolgado. Qual é o padrão que você segue? Você se torna aquilo que você admira. Uma das coisas que o Antigo Testamento fala muito sobre adoração de imagens de escultura, por isso que nós evangélicos não adoramos, não rezamos, não veneramos, porque tudo isso é adoração. Por que nós não fazemos isso com estátuas? Porque a Bíblia diz, primeiro, que é pecado, segundo, Deus odeia, terceiro, nós nos tornamos aquilo que nós admiramos. Está no Salmo. Quando o homem, e ele fala sobre idolatria, quando o homem admira uma estátua, ele se torna aquilo. Ele tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem pés, mas não avança, não progride, não cresce. É como uma estátua. Nós não podemos viver como as pessoas que não conhecem a Deus vivem. Ah, mas o meu amigo que não é cristão, ele vive assim. Ele vive numa casa, a mulher dele vive na outra. Eu vi um caso nesses dias. Mas ele não é o teu padrão. Ah, mas eu conheço um homem lá, ele cria os filhos dele dessa forma, mas se ele não pertence a Cristo, não é padrão para você. Padrão para nós são os homens que creem no Senhor, amém, gente? Esses são os nossos padrões. Efésios capítulo 4, a Bíblia diz assim, ó, eu digo isso, testifico no Senhor, para que não andeis como andam os que também são outros gentios, ou seja, sem Deus. Na vaidade da mente, são vaidosos na cabeça, entenebrecidos no entendimento, o entendimento deles tem trevas, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Gente, para mim, isso daqui é Salmo 1. Bem-aventurado que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. O texto é uma progressão hebraica fantástica. Quem entende de hebraico, saca o texto. Ele não anda, ele não para, ele não senta. Vamos trabalhar a lógica? Se eu estou andando, esse é o primeiro passo. O segundo, eu paro. O terceiro, eu sento. Qual é a quarta? Qual é? Eu estou andando, o texto... Isso é hebraísmo do capítulo 1 de Salmo. Estou andando. Parei, agora sentei. O que eu vou fazer depois? Deitar. Eu estou andando, eu paro, eu sento, eu deito. Qual é o significado? O final é morte. Ah, mas eu tenho um amigo no trabalho que ele me deu um conselho. Se esse amigo não tem o Espírito Santo, como você acha que ele pode te orientar, você tendo o Espírito Santo? Veja bem, um homem tem o Espírito Santo. Um homem tem. O outro não tem. Ele vive entenebrecido. As trevas estão sobre ele. Ele não entende. Esse que não entende nada, como ele pode aconselhar quem tem a mente de Cristo?
Como esse que não tem o Espírito Santo ainda não é salvo, e eu quero que seja, todo mundo seja salvo como Deus quer, mas ainda não é, vive nas trevas. Como ele pode aconselhar quem vive na luz? Como alguém que não sabe o caminho, que é como um cego espiritual, pode dizer como alguém que enxerga deve caminhar? Ah, mas essa pessoa, ela é maravilhosa, ela é doutora em psicologia. Tem o Espírito Santo? Não tem. Para crescer, a gente tem que quebrar alguns tabus. Se você quiser crescer como filho de Deus, e Deus olhar para você e falar, esse menino cresceu, você tem que aprender a quebrar algumas coisas. O que mais vale para nós são nossos diplomas ou a presença do Espírito Santo em nós? A presença do Espírito Santo em nós. Nunca esqueça disso. Antes de você sentar na frente de alguém e abrir a sua vida, certifique-se que ele tem o Espírito Santo na vida dele. Caso contrário, vai dobrar o teu joelho e vai orar. Pastor, não conheço ninguém que possa me ajudar. Se isso fosse verdade, o único conselho que eu posso te dar, entra no teu quarto, fecha a porta e vai orar a Deus, que Deus vai te abençoar. Agora, não entrega a coroa da tua vida na mão de pessoas que andam em trevas, porque isso vai ser ruína para você. Não vivam conforme as pessoas que não conhecem a Deus. Avançando. Aqui o verso 6, deixa eu te dar uma explicação. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum. Ele ainda está falando sobre um tema, que é o tema da imoralidade. Está falando sobre adultério no meio da igreja. Ele falou que se você fizer isso, você está prejudicando o seu irmão. E quando você faz isso, Deus vai te pegar. É o texto aqui, ó. Porque o Senhor é vingador de todas as coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Bom, o texto me abre a oportunidade para falar sobre qualquer tipo de prejudicar o outro. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, diz o texto. Apesar de que ele está falando sobre aquele texto macro ainda, aquela ideia da imoralidade. Porque o Senhor é vingador de todas as coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Quer crescer? Não prejudique o seu irmão. Não prejudique o seu irmão. Não passe ele para trás. Não fale que você vai fazer e não faça. Não diga que você estará naquela hora e não esteja. Não prejudique o seu irmão. Isso é claro, não precisa de muita explicação. Versículo 7. O tema aqui é leve a sério o chamado santo de Deus. Porque não nos chamou Deus para imundícia. Pronto. Leve a sério o que Deus te chamou. Deus te chamou para santificação. Se Deus te chamou, honre o chamado. E isso a gente pode expandir, que seria uma reunião ministerial. Honre o chamado de Deus. Deus te chamou para servir, sirva. Deus te chamou para pregar, pregue. Deus te chamou para fazer alguma coisa, faça. Acima de todos esses fazeres, honre o chamado de Deus da salvação que Deus te deu. O chamado à santidade. Santidade não é um assunto careta da década de 70. E não tem a ver com o tamanho da tua saia, nem com o tamanho do teu cabelo. Tem a ver com a santidade da tua vida diante do Senhor, que vai refletir em tudo na sua vida. Quem compreendeu, diga graças a Deus. E para fechar, não rejeite essas instruções. Verso 8. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Você pode não prestar atenção no que eu estou falando, você pode mexer no Instagram, você pode fazer o que você quiser. Você não está me rejeitando, isso não me ofende. Você está rejeitando a palavra de Deus. Paulo está dizendo, olha, quem despreza isso não despreza homens, despreza o Senhor. A Bíblia diz que quem ouve a voz, aqueles que são enviados pelo Senhor, ouve a mim. E quem rejeita vocês, rejeita a mim. Quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. É o drama do profeta Samuel. Quando o povo pede um rei, ele chega e vai orar para Deus, e Deus sabia do coração dele e falou, calma Samuel, não é a você que eles estão rejeitando, é a mim. Eles não estão te rejeitando como profeta, eles estão me rejeitando como Deus. Pode deixar que eu vou tratar da vida deles. Ah, pastor, isso é um discurso moral. Pode ser. A moral está na palavra. Provérbios capítulo 1. Odiaram o conhecimento, porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho, desprezaram a minha repreensão. Isso aqui é tolice pela palavra.
odiar o conhecimento, preferir outra coisa ao temor do Senhor, não desejar o conselho de Deus e desprezar a repreensão é o caminho fatal da tolice. Lembrando que a palavra tolo no hebraico ela é muito forte. Ela não é tolo assim, ó que bobinho. Tolo é alguém totalmente desprovido de inteligência e de sabedoria. Totalmente. Absolutamente desprovido. E aqui Paulo encerra. E aqui eu também encerro. Portanto, quem despreza isso não despreza o homem, repetindo, agora finalizando, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Amém, gente? Se queremos crescer de forma resumida, deixa eu passar para você. Primeiro, faça a vontade de Deus. Obedeça as instruções do Senhor, viva para agradá-lo. Tenha domínio sobre o seu corpo. Não viva como os ímpios vivam, não prejudique seu irmão. Leve a sério o chamado de Deus, não rejeite a instrução e permaneça no Senhor. É isso que ele está falando aqui. Ah, pastor, isso é muito simples. Está na Bíblia, tem que obedecer. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Onde é que está o pessoal do louvor? Vamos louvar? Feche um pouquinho seus olhos, nós vamos orar. Os irmãos vão nos conduzir em adoração. Hoje, você não pode estar melhor do que vai estar daqui um mês na presença do Senhor. Nós somos chamados ao progresso, não ao regresso. Nós somos chamados à maturidade, não à infantilidade. Nós somos chamados a avançar e não a progredir. Nós cristãos somos chamados a avançar até quando, pastor? Até alcançar a medida de Cristo. Quando que isso acontece? Tem alguém aqui nessa igreja que já alcançou isso? Não. Não. Você vai bem com Deus, vai fazendo sua parte, vai andando na presença do Senhor, vai obedecendo conforme você vai aprendendo, e lá na frente, antes do tocar da trombeta, ou melhor, no soar da trombeta, você se torna parecido com Ele. Aí você atinge o último degrauzinho que está faltando. Ou quando você está no seu leito de morte. Paulo diz, não julgo que tenha alcançado a perfeição em Cristo, mas uma coisa eu faço. Esquecendo das coisas que para trás ficam, eu avanço para o alvo. Nenhum de nós vai ser parecido com Jesus antes desse curto tempo, antes de encontrá-lo, desse breve, ou na trombeta final, ou na sua passagem deste mundo para o próximo, no leito da morte. Mas até lá nós temos que galgar muitos degraus. Vai ficar só o último para lá. E a pergunta que vai retornar para nós agora, em forma de reflexão: você está mais parecido com Jesus? Seus ideais estão mais parecidos com os ideais de Jesus? A maneira como você lida com as pessoas está mais perto de como Jesus lida? Pastor, mas eu nunca vi Jesus. Aonde que eu posso encontrar Jesus para ver Ele, para saber como é que faz? Você vê Jesus através dos evangelhos. Você vê como Jesus tratou pessoas hipócritas, como Jesus tratou pessoas humildes, qual era o sistema de valores de Jesus. Você começa nos evangelhos e vai para as cartas de Paulo, vai para as cartas gerais. Você vai aprendendo como que Jesus fazia e como você deve fazer. Jesus é maravilhoso. Ele ama demais a gente, irmão. Isso aqui não é para você ser salvo. Isso aqui é a resposta da salvação. Paulo não está falando para os Tessalonicenses: se afaste da imoralidade para eu te salvar. Era porque eles já eram salvos. O que se esperava deles? Se afasta disso. É indigno para você? É indigno para você, uma vergonha? Se afasta. Se afasta. Se consagra ao Senhor. Viva uma vida com Jesus. Pensa nessas coisas. Adore o Senhor com o ministério de louvor. A gente volta orando e já encerramos o culto para a glória de Jesus. Tão profundo como o mar, o seu olhar, sondas e me conheces. É onipresente estar em todo lugar. O céu está mais firme
Não há amor maior que o seu. Ele é o próprio amor. Ele é o amor. E não há amor maior que o seu. Ele é o próprio amor. Ele é o amor. E em meio a tantas estrelas, me vê como ninguém me vê, como ninguém vê. E em meio a tanta beleza, me vê como ninguém me vê, como ninguém. Ele nos fez, me fez como Ele é, com suas próprias mãos, soprou sua vida em mim e quis meu coração para morar aqui, para morar em mim. Ele nos fez, me fez Como Ele é, com suas próprias mãos, soprou sua vida em mim e quis meu coração para morar aqui, para morar em mim. Aleluia, Senhor. Meu irmão, nós vamos orar agora. Você ouviu a palavra. Você sabe o que o Espírito Santo falou ao seu coração. Você sabe se você está progredindo ou não. Mensagens como esta mostram para nós o panorama real, a verdade como ela é. O cristianismo não é uma brincadeira de infantis. O cristianismo é uma jornada de desenvolvimento e crescimento na presença do Senhor. Crescer dói. Subir para o próximo degrau dói, requer esforço. Põe esforço na sua vida, em nome de Jesus. Essa vida abundante que Deus nos prometeu, ela é em potência, como eu falei para vocês, nesse mundo aqui. Deus quer que a gente progrida, Deus quer que a gente avance, Deus quer que a gente viva a abundância. Põe força, vai dar certo em nome de Jesus. Não regrida, meu irmão, não é hora de pisar no freio, é hora de acelerar na presença do Senhor. É hora de romper com limites, é hora de dizer, 2026 não vai ser igual a 2025, vai ser melhor. Eu vou em águas mais fundas, eu vou conhecer mais Deus, eu vou avançar mais. Não pode ser algo normal, não pode ter, Deus te deu um ano novo pela frente. Vamos escrevê-lo todos os dias na presença do Senhor. Pastor, mas como é que a gente cantou sobre o amor de Deus depois de uma pregação que fala sobre crescimento espiritual? Porque só aquele que consegue discernir o amor de Deus consegue pôr força naquilo que faz para crescer. É como um filho que diz, eu não posso fazer menos do que meu pai pede, porque o meu pai fez tanta coisa por mim, que eu tenho que me mover para Ele. O que nos move no Senhor é o amor dEle por nós. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Eu não valia nada quando Jesus me achou. Ele me achou, Ele me amou primeiro. E agora o que eu tenho que fazer? Crescer. Eu tenho que avançar. Eu tenho que melhorar. Não para Ele me aceitar, mas é para dar uma certa retribuição a Ele. É uma resposta adequada a tudo que Ele fez. Em nome de Jesus, não espere o carnaval chegar. Não espere passar o carnaval para você romper, em nome de Jesus. Não espere passar o carnaval para você começar a orar. Não espere passar o carnaval para você começar a tua leitura bíblica anual. Não espere o carnaval passar. Deus não trabalha com essa agenda. A agenda de Deus é para hoje, amém, gente? Quero orar por você em nome de Jesus. Pai, nós oramos agora, colocando a nossa vida nas tuas mãos. Nós entendemos, Pai, que o Senhor quer de nós uma resposta. A resposta adequada é isso que foi ministrado nessa noite. É avançar, é andar em caminhos que te agradam, é santificar a nossa vida. É não romper a linha entre o sagrado e o profano. É denunciar o pecado e viver uma vida correta. É andar sem prejudicar ninguém.
é trilhar o caminho da justiça com o Senhor e com o temor do Senhor. Não rejeitar as instruções da sua palavra, levar a sério o chamado do Senhor, Pai. Que ninguém nessa igreja despreze o chamado. Primeiro, o chamado da salvação. Segundo, o chamado para o trabalho na obra do Senhor. Que pelo contrário, essa igreja tenha muitas obras, meu Pai. Que no último encontro do ano, meu Pai, ou melhor, na última Santa Ceia desse ano, nós tenhamos tantas obras para te apresentar em 2026. Que se fossem para carregar nos braços, nós não conseguiríamos, de tantas que serão para a glória do Teu nome. E queremos começar a construir agora, em janeiro, para que até o final do ano possamos vir nessa casa e glorificar o Teu nome, e exaltar e dizer: estou aqui, Pai, valeu a pena o Senhor ter morrido por mim. Eu fiz valer a pena, como diz o apóstolo Paulo. Eu não tornei a graça inútil. Eu trabalhei mais do que todos os outros. Em nome de Jesus. E assim oramos, assim cremos, para a glória do Teu nome. Nos ajude a não tornar vã a Tua graça, inútil o que o Senhor fez na cruz. Nós vamos fazer muitas obras para o Senhor, para a glória do Teu nome. Quem concorda, dê a melhor salva de palmas ao Senhor. Glorifica o nome dEle. Como Ele é, com suas próprias mãos, soprou sua vida em mim e quis meu coração para morar aqui, para morar em mim. E em meio a tantas estrelas, me vê como ninguém me vê, como ninguém vê. E em meio a tanta beleza, me vê como ninguém me vê, como ninguém vê. Aleluia. Quem está abençoado aqui, diga graças a Deus. Aproveita essa unção que está sobre a tua vida e derrama sobre 2 ou 3, dizendo: Deus te abençoe, meu irmão. Aleluia. Diga uma palavra de vitória para ele. Glória a Deus. Pai, obrigado por esse culto, Jesus. Nos leva debaixo da unção do Teu Espírito Santo, nas asas do Teu Espírito. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vão em paz, vocês estão abençoados pelo poder do nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até a próxima em nome do Senhor.